Oi pessoal, esse vídeo é certamente um dos mais importantes desse canal. Nós vamos falar sobre segurança em procedimentos de lipoaspiração. Vamos falar sobre indicações exageradas e inadequadas de procedimentos cirúrgicos, tanto por parte dos pacientes, como principalmente por parte dos médicos. Eu sou Gustavo Barreto, médico dermatologista. O estímulo para fazer esse vídeo partiu da morte precoce, triste, da modelo Luana Andrade no último dia 7 de novembro de 2023, durante o procedimento de lipoaspiração no Hospital de São Paulo. Nós vamos discutir o caso dela, mas vamos principalmente saber o que a gente pode aprender com esse caso. O caso da modelo Luana Andrade, infelizmente, não é um caso isolado. Ela era uma pessoa famosa, participava de programa de televisão, tinha muitos seguidores em redes sociais, era uma pessoa bastante ativa, participou de programas ao vivo na televisão e por esse motivo era muito conhecida. Mas infelizmente outros casos acontecem com frequência que a gente nem sabe ao certo, e isso a gente vai conversar também nesse vídeo. Bom, partindo então desse caso da modelo, vamos aos fatos que a gente conhece sobre esse caso. Então aqui a gente tem na tela fotos da modelo Luana Andrade, uma pessoa jovem, 29 anos de idade, não tinha filhos. Essas fotos, inclusive, foram tiradas no dia da cirurgia dela, no último dia de vida dela. E aí a gente vê ela em atividade, numa academia. Aqui tem outra foto também, né? Uma pessoa jovem, bonita. Outras fotos, sempre muitas vezes, aliás, com roupa de academia, enfim. Corpo bonito, um corpo proporcional, cintura fina, magrinha e por aí vai. Aqui outra foto, aqui a gente vê uma das poucas fotos, aliás, que eu consegui encontrar que mostrasse o joelho dela. A gente vai entender por que eu estou chamando a atenção para esse fato. Uma das poucas fotos que aparece o joelho dela. E, de novo, uma pessoa bonita, uma pessoa com corpo muito proporcional, muito bonito, e se submeteu à cirurgia de lipoaspiração. No dia 6 de novembro de 2023, uma segunda-feira, a Luana Andrade deu entrada no Hospital São Luís, em São Paulo, numa das unidades do Hospital São Luís, em São Paulo, para se submeter a um procedimento que, a princípio, se dizia que era lipoaspiração em joelhos. Por isso que eu chamei a atenção na foto lá, para a gente reparar nos joelhos dela. Durante a cirurgia houve complicações, ela teve parada cardíaca. Após a parada cardíaca, a cirurgia foi suspensa, ela foi transferida para uma UTI do próprio hospital, e aí durante o internamento na UTI teve outras paradas cardíacas, até que na manhã do dia seguinte, às 5h30 da manhã, foi declarada a sua morte. Como eu falei, ela era uma pessoa famosa, conhecida, então esse caso da morte dela começou a repercutir nas redes sociais, virou notícia no país inteiro. E o hospital, sim, até então se sabia, o que se comentava era que ela tinha ido fazer uma lipoaspiração nos joelhos. Na tarde do dia 7 de novembro, na terça-feira à tarde, o hospital emitiu uma nota oficial, que até agora é o documento mais, digamos, mais confiável, mais detalhado que se tem desse caso. Então, a nota do hospital, eu trago aqui para a gente ver. Como eu falei, no dia 7 de novembro de 2023, a nota na íntegra diz o seguinte, abre aspas, a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde dessa segunda-feira, dia 6, na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família. Então veja que o hospital já tem o cuidado de dizer assim, olha, o cirurgião e o anestesista foram contratados pela paciente, não faz parte da nossa equipe. Ele já tenta tirar ali a sua responsabilidade fora do caso, né? Continua a nota dizendo o seguinte, transcorridas aproximadamente 2h30 de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe.
A cirurgia foi interrompida e a paciente submetida a exames que constataram um quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI, onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta das 5 horas e 30 minutos de hoje, no caso terça-feira, dia 7 de novembro. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. Então essa é a nota oficial do hospital e até então é o documento mais fidedigno que se tem. Pois bem, quando eu li essa nota, de imediato me chamou a atenção esse dado aqui, que diz que depois de 2 horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou a intercorrência. Até então se falava que ela tinha ido fazer uma lipoaspiração de joelhos. E aí de imediato eu pensei, alguma coisa está errada. Porque não tem como uma lipoaspiração de joelho, somente de joelho, durar 2 horas e meia. Eu, por exemplo, faço lipoaspiração com anestesia local, eu sempre faço com anestesia local, e aí a gente tem outros vídeos falando sobre a lipoaspiração tumescente de Klein, e você demora injetando anestésico, anestesia local, né, o paciente fica acordado, e depois você vai aspirar a gordura. E mesmo nessa técnica que é mais demorada, você não demora 2 horas, 2 horas e meia para fazer uma lipoaspiração do joelho, você demora 1 hora mais ou menos, pouco mais de 1 hora no máximo, considerando que você está injetando anestésico. No caso dela, a cirurgia foi feita em hospital, ela estava sob anestesia geral e não tem como uma lipoaspiração só de joelho durar 2 horas e meia. Então isso me chamou a atenção. Também destaco aqui o fato do hospital dizer que ela teve trombose, deixa eu ver onde é que está, trombose maciça e que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. Então vamos guardar esse dado aí para a gente conversar depois. Não foi divulgado nenhum exame, nada assim documentado sobre isso. A única coisa que se tem, pelo menos na mídia, é essa nota do hospital. No dia 8 de novembro, na quarta-feira, o seu corpo foi velado e na sequência foi cremado. Então, esse é um dado importante também, porque se porventura aparecer algum fato novo, algum dado novo, seja necessário fazer uma exumação do corpo, isso não vai ser possível, porque literalmente o corpo dela virou cinza, né? Foi cremado. A repercussão foi muito grande, né? Uma pessoa famosa, vítima de uma lipoaspiração, com aquela aparência que ela tinha, um corpo bonito, e aí foi fazer lipoaspiração de joelhos e complicou, então isso repercutiu muito. E aí novas informações foram aparecendo. Então, o site Metrópolis, na coluna da colunista Fábia Oliveira, traz a informação do empresário da modelo, que diz o seguinte, abre aspas, ela estava fazendo um procedimento estético, uma lipo na coxa, fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho foi onde aconteceu a fatalidade, fecha aspas, explicou o empresário dela, Marcos Moraes, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópolis. Então aí já começa a aparecer uma informação nova, que ninguém sabe se é verídica, né? Que aí explica, em parte, aquela coisa lá das 2 horas e meia de cirurgia. Então ela já tinha feito em coxa, estava fazendo abdômen, e aí vamos lembrar as fotos dela, né? O que é que ela tinha em abdômen para fazer lipoaspiração. E quando chegou no joelho, finalmente chegou no joelho, aí teve a complicação. Então, se isso realmente procede, explica, pelo menos em parte, o tempo de cirurgia de 2 horas e meia. Bom, muita gente comentou por que ela foi fazer lipoaspiração de joelho, um corpo tão bonito, jovem, né, tão bonita, tão bem feita de corpo. Ela precisava mesmo de lipoaspiração de joelhos, então muitos comentários apareceram nesse sentido. E aí apareceu uma nova informação de pessoas próximas a ela, dizendo que ela tinha lipedema no joelho, que isso causava dores e que isso também motivou a cirurgia. E aí eu convido você que está me assistindo para a gente discutir, para a gente entender um pouquinho o que é lipedema. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas fotos de lipedema. O que é lipedema? É um edema, como o nome diz, é um edema associado a acúmulo de gordura, que tem graus variáveis, né? É uma doença descrita há mais de 50 anos, mas nos últimos anos vem tomando mais, repercutindo mais nas redes sociais, vem se falando mais sobre lipedema.
Então, aqui nessas fotos, a gente vê aqui um lipedema de estágio 1, de estágio 2, de estágio 3. Nessa próxima foto aqui, nessa próxima sequência, é a mesma coisa. Estágio 1, estágio 2, 3 e 4. Então, no estágio 1, a gente vê que o acúmulo de gordura é discreto. Se aqui tem lipedema, se aqui tem lipedema, é um acúmulo pequeno, sempre associado ao acúmulo de gordura. É uma área pequena que provavelmente não vai ter sintoma. Nos casos mais avançados, é mais provável haver dores, né? Haver inchaço, haver dificuldade circulatória, articular, inclusive, né? E aí sim, uma das técnicas de tratamento é a lipoaspiração, porém não é a primeira opção. É necessário que se faça todo o processo. O básico, o fundamental nos casos de lipedema é o controle da dieta, é a perda de peso, é a queima de gordura. A lipoaspiração pode ser feita em casos extremos, em casos que já se tentou vários outros mecanismos e que o resultado não foi satisfatório. Vamos voltar lá, as fotos dela lá, vamos ver esse joelho aqui. Se aqui tem lipedema, que eu duvido muito, eu não consigo ver lipedema aqui nesse joelho, muito provavelmente também, tudo isso são probabilidades, infelizmente a gente não tem certeza dos fatos, né? Muito provavelmente não estava sintomático assim. Se ela tinha dores no joelho, provavelmente era pela atividade física que ela tinha. A gente vê as fotos dela aí sempre em atividade, sempre em academia, né? Ela é dançarina, inclusive, né? De um programa de televisão. Então, se havia dores nos joelhos, há de se pesquisar outras causas. De lipedema, causando dores nos joelhos, a ponto de precisar de lipoaspiração, isso também para mim está muito forçado. Eu não consigo entender isso dessa maneira, não. Bom, por que eu resolvi trazer esse vídeo? Muita gente vai dizer assim, mas ela já morreu, foi uma fatalidade, nada que a gente vai falar vai fazer ela voltar à vida. Eu penso diferente, eu acho que a gente tem que aprender com cada caso. A gente constrói segurança aprendendo com os erros. Na aviação, que é um dos meios de transporte mais seguros que existe, embora muita gente tenha medo de voar, as estatísticas mostram que é um dos meios de transporte mais seguros que existe para a pessoa. Então, a segurança na aviação nem sempre foi assim, ela foi construída a partir dos anos, ao longo das décadas, desde a história do início da aviação, e muito do que foi construído de segurança foi baseado a partir dos acidentes que ocorreram no passado. Sim, muito do que a gente tem de segurança na aviação foi aprendido com os acidentes que houveram no passado. Na aviação, se acontece um acidente, esse acidente é intensamente investigado, as causas, as circunstâncias do acidente, a culpa, se houver, de alguém, enfim. O objetivo não é nem tanto de punir a pessoa se é que houve alguma falha humana, né? Não é nem tanto de punir a falha humana, mas sim de aprender com o acidente e construir mecanismos que aumentem a segurança. Então, mudando protocolos, mudando equipamentos, mudando a forma de fazer algum procedimento, algum processo que tenha resultado no acidente aéreo. Na medicina, infelizmente, nem sempre isso acontece. Muitos casos de complicação, de acidente na medicina, não são investigados como deveriam e acabam ficando esquecidos no passado e se perde a oportunidade de aprender e de trazer mais segurança para os próximos pacientes que venham se submeter àquele procedimento. No caso de uma complicação com morte relacionada a uma cirurgia, a gente está falando de uma morte de causa externa, ou seja, não foi uma morte natural, de causa natural. E a própria lei manda que esses casos sejam investigados no Instituto Médico Legal, que é um órgão vinculado à Polícia Civil. Então, é um órgão técnico onde médicos do quadro da Polícia Civil, especialistas nesse assunto, vão analisar o corpo para definir as causas, as circunstâncias exatas da morte daquela pessoa. Para ilustrar a importância do exame de necrópsia no Instituto Médico Legal, eu trago aqui o caso da paciente Lidiana Aparecida Fernandes de Oliveira, de 39 anos, que morreu durante o procedimento de lipoaspiração no mês de dezembro de 2021, em Belo Horizonte.
Após a morte, o corpo foi velado, foi sepultado, e dias depois a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas da morte. O corpo foi exumado, ou seja, o corpo foi recolhido já do sepultamento, se chama exumação do corpo, né? E o corpo foi estudado no Instituto Médico Legal. E chegou-se à conclusão, através dos estudos, que essa paciente tinha, entre outras coisas, tinha sido retirado mais gordura do que é recomendado como limite de segurança. O limite de segurança é 7% do peso corporal e os investigadores chegaram à conclusão que foi retirado dela mais de 10% do peso corporal. Então, com certeza, isso pode ter relação com a causa da morte. Foi aberto um inquérito criminal e o médico responsável por essa cirurgia hoje responde à acusação de homicídio culposo, ou seja, que não tem intenção de matar. Se não tivesse sido feito a exumação do corpo e o estudo, não se saberia que o médico, nesse caso, retirou mais gordura do que o recomendado. Um outro exemplo do que pode acontecer. Depois de lipoaspiração, muitas pessoas, muitos médicos e pacientes têm escolhem a opção de injetar a gordura, principalmente nos glúteos. Muitos pacientes me perguntam se eu faço isso. Eu não faço, não recomendo e combato esse tipo de procedimento. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, isso é muito importante. E o motivo principal de eu não fazer, não recomendar é exatamente a questão de segurança. Então, uma coisa é você puxar a gordura, aspirar a gordura com pressão negativa. Outra coisa é você já manuseando essa gordura, a gordura já está no ambiente externo, dentro de um frasco, etc., seringas, mas está no ambiente externo. E você vai injetar num espaço que não tem espaço para ele. Ele vai ocupar um espaço que não existe para ele. Então ele vai se expandir ali. Daí ele fazer volume, por exemplo, nos glúteos, né? Então, sob pressão positiva, ou seja, você está fazendo pressão para que a gordura entre ali, é possível que a gordura acabe entrando na circulação sanguínea, via veia ou via artéria. E gordura e água, o sangue é aquoso, né? Gordura e água não se misturam. Então essa bolinha de gordura vai circular na corrente sanguínea e pode chegar lá no pulmão, entupir as artérias dos pulmões, e dificultar a oxigenação do sangue, que é a função dos pulmões. Então isso é o que caracteriza a embolia pulmonar. Pois bem, se ocorre a embolia pulmonar motivada por gordura, significa que essa gordura foi injetada na corrente sanguínea. Então alguém foi responsável por isso, né? Se você fala, como é o caso da nota lá do Hospital São Luís em relação ao caso da Luana Andrade, se você fala que foi uma trombose maciça, que os êmbolos foram de trombos, ou seja, de coágulos de sangue, então a causa passa a ser diferente. Então, foi uma coagulação exagerada no sangue que formou coágulos e que entupiu as artérias do pulmão. Então se torna uma coisa assim, digamos, mais natural, mais eventual, menos responsabilidade do médico que executou o procedimento. Então será que essa embolia pulmonar realmente foi por trombo numa paciente jovem, né? Numa paciente que no procedimento de 2 horas e meia, então não foi tanto tempo assim de imobilização? Eu não estou dizendo que não seja, é possível que seja assim. Mas o ponto-chave que eu quero chegar é, sem estudo adequado, sem exumação do corpo, ou necrópsia, né? A exumação é quando o corpo já foi sepultado. Ou sem o estudo do corpo, né? Do corpo sem vida, do cadáver, né? Como a gente chama, não tem como saber, não tem como ter certeza disso daí. Então fica a palavra de um, a palavra do outro e se a gente deixa por isso mesmo, perde-se a oportunidade de se aprender com os erros e de tomar providências. Por exemplo, se fica constatado que realmente a injeção de gordura tem um índice considerável de embolia, de morte, é obrigação dos órgãos de controle, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, o próprio Congresso, as leis, proibirem esse tipo de procedimento. Na minha opinião, eu não faço porque eu não vejo sentido nisso daí. É um risco que eu acho que não vale a pena. Eu não faço. Mas quem quiser fazer, hoje pode fazer. O médico pode fazer, o paciente pode fazer. Não há nada que impeça.
Mas se houver dados de que comprovando que esse procedimento realmente causa um dano exagerado, um risco exagerado de morte, ele tem que ser proibido. Então, resumindo a sequência do caso da Luana Andrade, o corpo dela foi velado, foi assinado o atestado de óbito, o corpo foi velado e depois foi cremado. Então, não tem mais como ser feita estudo, exumação do corpo, estudo de necrópsia, não tem mais como ser feito. Bom, chegando ao final desse vídeo, eu trago para vocês duas informações importantes que aconteceram também nesse mês de novembro de 2023. A primeira é a aprovação pelo Congresso Nacional, Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação do projeto de lei número 9602 de 2018, que torna obrigatória a notificação de complicações envolvendo procedimentos estéticos. Então, o projeto de lei prevê que, em caso de complicação relacionada ao procedimento estético, seja por médico, por outros profissionais da área de saúde, a notificação para as autoridades se torna obrigatória. Isso vai trazer mais transparência, vai trazer mais dados para a gente poder tomar decisões, tomar providências em caso de complicações. Esse projeto foi aprovado agora no dia 22 de novembro pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em caráter conclusivo. Isso significa que não precisa passar em votação no plenário e já segue direto para a apreciação do Senado. Então, se você conhece aí seu senador, o senador do seu estado, pressione ele, peça para que ele trabalhe nesse projeto de lei, para que a gente tenha, no Brasil, a obrigação de notificação de casos relacionados à complicação em procedimentos estéticos. O outro fato relevante agora no mês de novembro de 2023 é a entrada em vigor da lei número 14.737, que torna obrigatória a aceitação de acompanhante para mulheres que se submetem a procedimentos na área de saúde. E aí não é só procedimento estético, não é só procedimento médico, é qualquer procedimento na área de saúde. Essa lei torna obrigatória a aceitação de acompanhantes para mulheres que se submetem a algum procedimento médico ou da área de saúde, qualquer que seja. É também uma lei importante, motivada por outras causas, né, pelos assédios, casos de assédios sexuais, inclusive, que são registrados aí no passado aqui no Brasil, provocado por médicos, né, assediando pacientes anestesiadas. Então, a presença do acompanhante é muito importante para trazer mais segurança e, no caso do objetivo, né, do tema do nosso vídeo, vai ajudar a fazer com que você tenha uma testemunha ali naquele ambiente, pelo menos para dar alguma informação sobre o que aconteceu. Bom, eu espero que esse vídeo traga informações importantes para você, que ajude a você tomar boas decisões ao escolher fazer um procedimento cirúrgico, principalmente estético. Vamos lembrar que a maioria das cirurgias estéticas no Brasil e no mundo são relacionadas a mulheres, ocorrem em mulheres, e a maioria dessas mulheres são jovens que, como eu sempre falo, ou têm filhos pequenos ou ainda vão ter filhos. No caso da Luana Andrade, ela nem tinha filho ainda. Expor uma família ao risco de complicação, agredir, não sei nem qual é a palavra que eu uso, causar um dano a essa família, a gente tem que pensar muito se vale a pena realmente, se o motivo é bastante justo e se a técnica escolhida realmente é segura. Existem técnicas que são mais seguras do que outras. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto na sequência que eu estou fazendo sobre lipoaspiração tumescente de Klein. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que clique aí no joinha, né? No gostei. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, aquela a sua amiga, sua parente que deseja ou que tem mania de fazer cirurgia estética. Tem paciente que tem esse perfil, nunca está conformada, está sempre querendo mais alguma coisa. Cabe ao médico detectar esses casos e contornar essa situação. A gente não pode, como médico, simplesmente acatar o que o paciente quer fazer sem ponderar riscos e benefícios. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho do lado para receber as notificações. Isso também faz com que o YouTube interprete o vídeo como relevante, como importante, e ele mesmo, o próprio YouTube, vai espalhar, vai divulgar esse vídeo para mais pessoas.
Então eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, um cheiro na bola do olho e até o nosso próximo encontro.